Beleza, galera, tá gravando aqui. Então, né? Todos concordam com a sua imagem ser gravada aqui. Boa noite, Miriam. A gente está começando Boa aqui. noite. Boa noite. Desculpa o atraso, gente. Nada, que isso. Super tranquilo. Eu me atrasei muito mais. Então, a gente decidiu marcar essa reunião, né? Eu e o Roger, que a gente estava percebendo, né, algumas questões e tudo mais que a gente poderia melhorar, né? Alguns pontos de atenção aí em relação ao nosso grupo. E aí a gente resolveu bater um papo aí com o Gustavo, né? O pastor Gustavo. Acho que todos aqui conhecem, ele é pastor de missões lá da Igreja Batista da Mata da Praia. E aí a gente, né, bateu um papo com ele, a gente trocou uma ideia e a gente teve algumas, né, a gente anotou algumas coisas que seriam como orientações, né, para a gente bater um papo aqui, beleza? Antes da gente começar, eu vou orar, né? Só para, né, crente começa as coisas orando, então eu vou orar aqui para que Deus ele nos ajude, né? Porque eu quero ouvir vocês também, eu e o Roger já vai entrar aí, para a gente ouvir vocês, para a gente melhorar aí, né, enquanto Jesus na UFES, enquanto grupo. E é isso, beleza? Senhor Jesus, obrigado por este grupo, né? Obrigado pelo Jesus na UFES, obrigado por cada líder representando os seus grupos aqui. Somos muito gratos a Deus pelo que o Senhor tem feito lá na UFES, pelo que o Senhor fará e pelo que o Senhor já fez, ó Pai. Deus, estamos aqui reunidos porque cremos que o Senhor é poderoso, ó Deus, para fazer infinitamente mais do que, né, nós já tivemos até hoje. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, na UFES, e o Senhor conta conosco, ó Deus, homens fracos, né, homens falhos, mas que são usados, ó Deus, são tomados pela Tua graça, pelo Teu poder. Então nos ajude e nos dê esse privilégio, ó Deus, grandioso, que é fazer parte da sua obra. Que o Senhor nos ajude aqui, que o Senhor direcione cada papo, cada assunto, cada ideia, e que em nome de Jesus seja tudo feito para a glória e louvor do teu nome. Amém. Então, galera, vamos lá. Eu primeiro, né, queria pedir aí para que cada um falasse um pouco, né, de como que está o momento atual do grupo, né, o que vocês estão fazendo, qual é o foco, e quais são as próximas expectativas, né? Então, o que vocês estão vivendo e quais são as expectativas para o próximo semestre, né, para o próximo ano, enfim. Alguém pode começar aí? Daniel, tu pode falar? Posso. Beleza. Daniel, aí você fala o grupo que você representa, né? Enfim, fica à vontade aí. Eu vou dar uns 3 minutinhos, pode ser? 3 minutinhos aí para cada um. Pelo que eu vi, bem, boa. Dá para ouvir. Meu é meio ruim. Tá, gente, então, eu faço parte da CRU, né? Sou um dos líderes da CRU, aqui no Espírito Santo, né? A gente está expandindo o movimento, graças a Deus, para outras universidades aqui na região da Grande Vitória no momento. Temos planejamentos de expandir para outras partes do estado, por isso o nome é CRU Espírito Santo, por enquanto, né? E a gente está com um movimento, graças a Deus, bem forte agora na UFES, né? A gente teve momentos meio complicados, porque durante a pandemia a gente conseguiu fazer bastante gente, mas era difícil conciliar os horários, principalmente porque a galera fazia mais à noite. E agora a gente conseguiu voltar no presencial e as coisas estão caminhando. Graças a Deus, a cada período que passa, a gente consegue conciliar melhor com outros grupos e consegue trazer novas pessoas para os movimentos universitários. Com certeza o Jesus na UFES, no evento do final do semestre, ele cooperou muito para novas pessoas participarem. E graças a Deus já tem muito material, né? Uma rede social bem engajada da CRU. Então, muito por conta da divulgação do Jesus na UFES e da CRU, eu acho que talvez o da... Oi, gente, bom dia.
Boa noite. E Roger, acho que a CRU acabou tendo muita gente entrando nesses últimos meses, depois do evento, e acho que por conta da divulgação, né? Bem, não sei se preciso falar mais alguma coisa, mas acho que é isso. Fora os eventos que rolaram agora também, né, no Enem, foi bem legal. Planos para os próximos anos, vamos ver, ano que vem. Muitos dos líderes da CRU vão sair em breve, então a gente já está preparando novos líderes para o próximo ano. Graças a Deus tem nomes muito presentes, né, muito participativos, muito capacitados já. Então a gente tem expectativas muito positivas para o movimento na UFES no geral e na Grande Vitória como um todo. Legal. Então, as expectativas é questão de expansão, né? É isso. Mas não só isso também, troca de liderança é complicado, né? E a gente só tem expectativa positiva para isso também. Passar o bastão, né? Exato. Mas eu não vou sair não, viu? A galera aí que vai se formar, e o Elias também, né, Elias? Você não vai sair não, Lucas? Vou nada, vou ficar aí. Isso, mano. Aí complica, só saio né? daqui, só saio da CRU e do Ágia quando eu sair do Espírito Santo. Aí, brincadeira. Show de bola. Tá vendo como ele é partidarista? Ele fala a CRU primeiro. Olha aí, sou partidarista, né? O pessoal do Ágia fala que eu sou partidarista da CRU, o pessoal da CRU fala que eu sou partidarista do Ágia, é brincadeira, né? Bom, então a gente já ouviu a CRU, agora eu quero ouvir aí outro grupo. Algum líder se prontifica aí? Eu posso falar. Beleza. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas na reunião que a gente teve aqui há um tempo atrás, semestre passado, a gente estava um pouco na dúvida, né, Lucas? De como que seria os próximos semestres, porque praticamente estava eu e Lucas e os dois vão formar. Eu formei esse ano, né? E o Lucas vai formar no final do ano. Então a gente estava um pouco desesperado quanto a isso, mas entregando tudo nas mãos de Deus, né? E graças a Deus, o semestre de 2022/1 surpreendeu a gente, assim, muito positivamente, né? Entraram muitas pessoas do primeiro semestre, então a gente já foi bem intencional nessas comunicações com esse pessoal, né? E eles estão nos ajudando até hoje. A Vitória é um exemplo disso, a Júlia, o Caio, a Carol que também está com a gente. Então, tipo assim, a gente tá conseguindo deixar bastante líder no Haja Luz, né? Agora, falando das reuniões mesmo, cara, Deus tem feito, assim, extraordinariamente mais do que a gente pensava ou imaginava. Porque as reuniões, elas nunca tiveram tão cheias como estão agora. Antes dava uma média de 15, 20 pessoas, era o máximo, aí caía para 9, 10, aí ficava às vezes só os líderes, e por aí. Mas agora não, da metade do ano para cá, tem ido, tipo assim, muita gente chamando mais gente. As meninas de serviço social também deram um gás ali, a gente tá bem assim, bem feliz, né? Ainda mais por ser serviço social, que é um curso bem difícil, né? Então, assim, Deus tem surpreendido a gente demais quanto a isso. Eu acho que eu e o Lucas, a gente vai sair, assim, muito feliz, né, Lucas? Porque tem chegado bastante pessoas para acrescentar, né, no grupo. E a gente Vitória tem é um fruto certeza... disso aí, né? A Vitória Exato. Tá aí, ó. Uhum. Exatamente. Eu acho que serve até de testemunho isso daí, né, Rebeca? Porque no último semestre a gente estava bem preocupado, né? Eu até lembro que assim, né, eu não culpo, né, as pessoas, mas assim, teve uma pessoa, né, que falou pra gente bem assim, se você quiser a gente pode, sei lá, talvez juntar com outro grupo, né? Uhum. Enfim, eu acredito que seria muito ruim porque a gente perderia a nossa identidade, né? Tipo assim, haja luz. Então foi bom a gente permanecer ali, né? A gente insistir e acredito que a gente usou as estratégias certas, né? Questão de envolver a galera, de comunhão e tudo mais. Eu acho que teve Mas a gente passou um momento muito complicado enquanto haja luz. Eu acho que... Eu não sei se você lembra, Lucas, mas eu acho que foi uma das primeiras reuniões do semestre passado. A gente fez uma dinâmica que, assim, eu acho que foi fundamental para isso, para o Haja Luz estar assim agora, que foi a dinâmica do amigo de oração.
Cara, isso aproximou as pessoas tanto, fez muito um sentido de unidade, né, pro grupo. Uhum. Então, assim, foi muito bom. Fala, amiga. Quem quer falar? Vitória, abriu o microfone? A Vitória? Pode falar, Vitória. Não? Não sei, acho que ela abriu sem querer. Depois, Enfim. se quiser falar, pode falar. Enfim, mas essa dinâmica foi muito bom para o nosso grupo. E eu acho que assim o plano agora futuro, né, é realmente deixar esses líderes mais fortes, né, enraizados aí no nosso propósito, na nossa missão, e também a gente talvez expandir, né? A gente estava pensando nisso no início do semestre, expande para o CT, a gente ainda tem que conversar, né, voltar como a gente fazia, né, também. E ver se dá certo, porque agora, como a gente está em um número grande, né, de líderes também, principalmente, e de pessoas lá, creio que já é hora de expandir, sim. Acho que é isso, né, Lucas? Muito bom, legal. Uhum. A questão de consolidar também, né, galera? Uhum. Enfim, tá sendo muito bom. Uhum. Lembrei de mais uma coisa. Duas coisas, na verdade. Uhum. Acho que uma coisa que a gente fez diferente também foi convidar várias pessoas para falar, né, lá no Ágil. Então, tipo, a mensagem não ficou concentrada somente na liderança e somente, tipo, em duas pessoas, como era antes. Às vezes a gente fazia muito disso, né? Uhum. Então, acho que isso também foi um ponto positivo. E os eventos que a gente tá fazendo fora da UFES, né? Tá, tipo assim, dando muito resultado, a galera tá se animando. E eu acho que agora é continuar fazendo isso também. Uhum. É isso, Muito falei bom. demais. Mais de 3 minutos. Não, mas boa, teve toda uma questão da comunhão, né? Isso foi muito Exato. importante mesmo. Porque deu um senso de família, né, pra galera. Exato. Quer falar, Roger? O Elias e o Daniel já falaram. Acho que eles não falaram da noite, não, né? O Daniel falou, mas eu não falei, não. Eu acho importante você falar de noite, Roger. Então, Se quiser. a questão toda é que foi uma experiência que a gente teve, né? Desde o mês passado que a gente começou, foi a reunião no noturno, né? E a gente já era um sonho antes da pandemia e que é bem legal, porque é uma galera um pouco diferente. Vou frequentar a reunião da manhã. Mas a gente também tem tido uns desafios, exatamente porque o horário que a gente faz, ele é um pouco assim, querendo ou não, ainda é um pouco apertado, né? Para quem está chegando do estágio, às vezes, do trabalho. Mas tem sido muito bom. Roger, tenta falar um pouco mais próximo do microfone, mano. A gente tem tido bastante engajamento, né? Aí, valeu. Microfone. A gente tem tido bastante engajamento do pessoal. E agora nosso desafio está sendo realmente achar pessoas desse grupo à noite para a gente começar uma liderança também à noite. Para tomar conta, né, da noite. Não entendi qual foi a última fala do Roger. Ficou muito... Não, nosso desafio agora tem sido realmente encontrar o pessoal que está mais disposto a continuar a liderança da noite. Né? Ah, tá. Entendi, beleza. Massa, mano. Que benção. Mais alguém quer falar? Como que tá, né, o movimento, né? Como é que tá? Acho que vocês perceberam que muita gente, muitos líderes aqui, né, falaram que já esteve talvez um momento de baixa e tal, né? Ou tá no momento de baixa. Do deserto. Isso daí é um deserto, né? Isso daí é muito comum, né? Eu acho que não só em grupos cristãos, né? Mas assim, nas igrejas, enfim. Cada um vive um momento, né? Então, eu acho que é até bom a gente ouvir nós ouvirmos essas coisas para que isso sirva de testemunho mesmo, né? Para que a gente ouça e fale, cara, talvez seja só um momento, né? Enfim. Pode falar, Emily. Oi, gente, boa noite. Então, eu estou representando identidade e realmente ouvindo vocês falando, eu estou pegando como testemunho, assim, para mim. Hoje eu estou liderando identidade e eu até falo que, assim, a forma que eu entrei, às vezes eu brinco como se eu tivesse caído de paraquedas, né?
porque eu participei de 2 encontros só antes da pandemia, porque era o ano que eu tinha entrado, né, na UFES. E aí, depois veio a pandemia e eu participei só de alguns encontros online. Mas, e aí, quando voltou o presencial, alguém mandou alguma coisa no chat? Não, né? É porque eu tô pensando. Lucas. É o Lucas babando Mas ovo. pode ignorar, William, pode ignorar. Ei, Lucas! Aí, depois, quando voltou, assim, da pandemia... Nossa, eu vou passar de 3 minutos se eu começar a falar misericórdia. Pode falar, Emily, não tem problema não. Eu também passei, pode falar. E aí, quando voltou a pandemia, eu falei, não, agora eu vou participar do grupo. Não, eu vou pegar firme, vou participar, vou me envolver. E aí eu fui procurar saber e só tinha a Rafa, mas a Rafa estava se formando, assim, ela estava realmente no final do curso dela e não tinha ninguém. Tipo assim, não tinha líderes, não tinha líderes para ficar e tudo mais. Então meio que foi passado o bastão para mim, que tinha acabado de entrar para participar, né? E aí foi bem desafiador no início, porque eu ficava, gente, mas como que é essa dinâmica? Eu não consegui entender muito bem. Enfim, eu conversei com algumas pessoas, me ajudou muito, a Rafa, o Lucas também. Mas assim, tem sido realmente um tempo de consolidar, porque é como se o grupo tivesse recomeçado, sabe? Então a gente sente que tá numa fase assim de recomeço e é muito desafiador. Ouvindo a Rebeca falando, assim, me deu uma motivação. Tipo assim, meu Deus, pode acontecer um milagre. Porque eu vejo que muita gente não sabe ainda da existência, mesmo que a gente tente divulgar. Então, realmente, a gente está numa fase de consolidar e de formação de liderança. Eu já coloquei algumas pessoas para me ajudar na liderança, mas, enfim, as pessoas, eu acho que elas às vezes não se sentem muito parte disso ainda. Então, tem sido bem desafiador quanto a isso. E para os próximos anos, assim, o que eu espero é que realmente seja consolidado, né? Que as pessoas veem, nossa, realmente existe o Identidade lá na UF de Maruípe e que lideranças possam, enfim, né? Que isso de lideranças possa ressurgir e possa ser fortalecida essa parte. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei se tem mais alguma coisa. Muito bom, é isso mesmo, Nino. A Vitória levantou a mão. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, o Emily, né? Enfim, dos momentos, do grupo e tudo mais. Mas pode falar, né, Vitória? Então, assim, né? Eu participei do primeiro semestre e do segundo semestre desse ano, né? E eu acho que uma coisa que foi muito significativa durante esse tempo, de diferença do primeiro semestre para o segundo semestre no Norte à Luz, foi que a gente teve muito mais momentos de comunhão, tipo assim, ir na igreja do outro, ou principalmente na igreja do outro naquela época, a gente fez aquele momento final também de encerramento dos primeiros semestres. E Ser amigo, né? foi muito importante para, tipo assim, a gente ter essa consolidação para o segundo semestre. Você começar a visitar a igreja do outro, você sair para comer depois do culto, que é muito importante. Mas, assim, acho que aquilo tudo que a gente passou para o finalzinho do primeiro semestre, para esse início de segundo, e o amigo de oração, que, como a Rebeca falou, foi muito essencial para a gente criar laços com todo mundo. Eu acho que isso foi o que ajudou muito a crescer o grupo também. A galera acaba se sentindo parte, né? Sim, com certeza. Dá aquele sentimento de família mesmo, sabe? Um corpo de Cristo. Não só uma reunião que eu vou toda sexta-feira. Dá significado àquilo. O que eu percebi foi isso, o Vitória estava falando, eu estava pensando, né? O que eu comecei a perceber é sentir falta disso, sabe? De ter esse sentimento de pertencimento, de família, de comunhão, de realmente uns serem amigos dos outros. A gente agora até tá fazendo isso do amigo oração e eu tô sentindo que tem surgido efeito, sabe? Tem sido muito bom. Mas é como se a gente estivesse começando isso, entende? Mas realmente isso faz muita, muita diferença. Exato. Ô, Lucas, eu não sei se você lembra, mas, gente, antes da pandemia, a gente fazia exatamente isso, né?
Tipo, no primeiro semestre agora a gente não fez, mas antes da pandemia a gente fazia isso, ia na igreja do outro, saía para comer depois, tinha culto lá na UFES, a gente saía depois para comer. Então, tipo assim, a gente realmente resgatou isso do que a gente já fazia, né? E aplicou nesse segundo semestre e deu muito mais frutos do que no primeiro. Isso aí. Ô, Lucas, posso fazer um comentário sobre isso? Oi? Oi. Tá me vendo? Tô, agora sim. Então, eu acho que essa questão da comparação é complicada, porque eu acho que isso seria bacana, a gente talvez trazer um dia alguém que tenha bastante experiência com isso, por exemplo, o Eric, sabe bastante, tá dando pra ouvir? Mano, tenta falar um pouco mais perto do Tá, microfone. tá dando pra ouvir agora? Melhorou um pouquinho. Tá, trazer alguém que tem experiência há bastante tempo com ministérios e universidades, tipo o Eric, por exemplo, para falar um pouco sobre fases de movimentos em universidades, sabe? Porque acontece muito de a gente ter esses recomeços e também, às vezes, o movimento demora para começar, né, para, tipo, ter uma galera mais participativa, ter um número maior. Mas, assim, a gente tem que pensar não só no número de pessoas, mas sim nas pessoas. Ter pessoas já é importante. A gente vai ter dois tipos de público em movimentos, que vão ser pessoas que são novos convertidos, que é muito importante a gente alcançar, e pessoas que estão na universidade e querem participar de um grupo, sabe? Porque querem se fortalecer na fé, querem fazer parte de uma comunhão dentro da universidade também. Isso é importante. E é por isso que a gente tem que ter atenção nesses dois grupos, sabe? Só que. Então a gente precisa, aqui, como movimento em conjunto aqui, o Jesus na UFES, né? Buscar sempre ambos os grupos, mas também entender as fases. Aí, assim, uma dica para Emily é que existe uma ferramenta da Cru. Você consegue encontrar todas as ferramentas da Cru no site da Cru. Lá tem as ferramentas. Tem uma ferramenta da Cru chamada 10 mais, o Roger. Isso aí. Né? 10 mais. Que você Isso. seleciona 10 pessoas para você orar por elas, tipo colegas de sala, pessoas que você conhece, amigos seus que estudam na mesma universidade, que você conhece para orar por elas e por ter uma atitude intencional com elas também, sabe? De buscar essas pessoas sempre para fazer um evangelismo rápido, assim, ou às vezes comentar sobre, vai ter um encontro lá, vamos lá, tá? Sabe? Tipo, você pode até mandar, assim, meio que, no geral, fazer um convite geral, meio genérico, assim, para várias pessoas, ou tentar ter uma atitude um pouco mais intencional de fazer um convite especial direcionado, porque essas pessoas, elas têm sede de conhecer mais de Cristo, sabe? E aí um outro comentário sobre o que a Rebeca tinha falado, foi sobre começar o movimento no CT. Eu sou do CT. Provavelmente, o CT é um dos locais mais férteis para a gente fazer um movimento dentro da universidade, porque é um lugar onde mais tem pessoas disponíveis, sabe? Infelizmente, os horários no CT são horríveis, então é impossível estagiar. E os horários, eles começam com aulas às 7 horas da manhã e terminam às 10 horas da noite. E tem aula no sábado também. Então, assim, enfim, é complicado. O CT é horrível para aula e o que faz com que os alunos tenham que ficar lá o dia inteiro, entre aspas, um pouco à toa, assim. Então, o problema que o Roger falou da galera ficar estagiando correndo, e às vezes não dá tempo de participar, o problema que a gente tem de manhã, que o pessoal não consegue participar de manhã porque tem que ir almoçar para ir pro estágio, não existe no CT. Então, assim, enfim, é um lugar muito, muito bom mesmo. Eu fiquei até um pouco triste de realmente não ter um movimento lá, ou nunca ter vingado nada no CT, mas é um lugar pra gente insistir, tá? É um lugar muito importante. Uhum. Mano, então, o problema, a questão lá de Maruípe, né, é que ao contrário do CT. Tipo assim, a galera lá de saúde tem muita prática. Então, por exemplo, a galera lá de Pois é. enfermagem, sei lá, a galera de enfermagem e tal, de medicina, enfim, de odonto, De tá todos, sempre, na verdade, né? De tá todos. sempre ocupado, tipo, tá sempre fazendo aula prática, né, Emily? Sim, tipo assim, a minha aula, por exemplo, gente, é muito raro algum dia na semana que minha aula não vai até meio-dia e ela retorna 1 hora e eu tenho que estar 10 minutos antes lá. Então a fila do RU tá ficando muito grande, o pessoal não consegue ter tempo. Aí o nosso encontro a gente teve que colocar meio dia e meio pra, tipo assim, a pessoa almoçar ali meia hora e a gente conseguir ter meia hora de encontro. Eu não sei, a dinâmica
Eu É participei muito de um ou diferente. dois encontros com vocês em Goiabeiras, a dinâmica em Maruípe é muito diferente. Aham. O, Estágio. Aqui, terminou? Rapidinho, só colocando aqui, né? Que acho que é um ponto, né, da gente orar aí, porque, enfim, não é fácil, né? Você tá ali, ficar naquela correria, às vezes a galera até quer participar, só que, né, às vezes ali naquele caos, falar, meu Deus, é melhor almoçar tranquilo e depois ir para aula, do que almoçar rápido em 10 minutos e ter que ir pro grupo, né? Enfim, quem quer dá um jeito, né? Mas assim, a gente sabe que quanto menos barreiras tiver, melhor. Então, acho que a gente pode orar por isso e pedir a Deus, né? Para que realmente mande pessoas para Maruípe, porque eu acredito que é um campus, né, importantíssimo, né? Ali podem surgir muitos frutos, né? Frutos de pessoas que, né, podem servir a Deus no futuro, galera que queira, né, ir para missões, enfim. Então, é um ponto aí para a gente orar. E em Goiabeiras a gente teve, né, pessoas que se formaram, que né, saíram lá de Goiabeiras, missionários, pastores, então, enfim, a gente quer que Maruípe também tenha o mesmo destino. Eu vou passar rapidamente para a Rebeca, e aí depois eu quero ouvir os outros, né, que quiserem falar aí, beleza? Rebeca. não, eu só queria saber como que tá sendo lá em Maruípe, tipo, o horário que vocês estão fazendo, quanta gente tá indo mais ou menos, que você falou, né, que é 30 minutos só, como que vocês estão fazendo, a dinâmica do grupo, me explica aí um pouquinho. Ó, o horário que a gente faz é 12:30. A gente já mudou o horário umas 3 vezes. Antes fazia 11:30 e aí a maioria das pessoas não conseguia, porque a maioria das aulas vai até meio-dia e retorna 1 hora por aí. Então, o horário que a gente conseguiu fazer, que é o que tá dando mais gente, assim, costuma dar em torno assim de 15 pessoas ou menos, 10 a 15 pessoas, assim. E mas no grupo que a gente tem umas 20 e poucas pessoas, só que tem esse negócio do horário, né? Tem semana que um participa, tem semana que não consegue participar, a chamada vai terminar. Meu Deus Lucas, do céu. era pra você ter entrado com o da Da UFES. Eu vou fazer um da UFES aqui, mas pode continuar, Emily. Aí tem essa questão, Rebeca, o que você